Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Jocasta Oliveira, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB do Estado de Goiás e estamos aqui hoje para mais um episódio podcast sobre alusão ao Maio Amarelo. Ao meu lado estamos aqui o Dr. Cláudio, secretário adjunto, Olá. Da nossa comissão. E hoje nós estamos no segundo episódio, na terceira temporada dos videocasts, sobre o Maio Amarelo, que esse ano tem como tema Desacelere, seu bem maior é a vida. Dr. Cláudio? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, senhores, doutora Jocasta. Obrigado pela oportunidade. E já faço aqui uma breve mensagem no seguinte sentido, que essa é uma iniciativa de cunho meramente informativo e socioeducativo, com potencial transformador de comportamentos no trânsito, realizado pela Comissão de Direito de Trânsito, em parceria com instituições e empresas privadas. E acreditamos que vocês assistiram o primeiro episódio, sendo esse o nosso segundo episódio do canal oficial YouTube OAB Goiás Oficial. Bom, aqui gostaria de anunciar hoje os nossos convidados, Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de estarem aqui conosco, Temos hoje como convidado o perito criminal da Polícia Científica do Estado de Goiás, Pedro Arcanjo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Mais uma vez colaborando com a comissão, da OAB do Estado de Goiás. E temos também aqui o Dr. Marcos Gudim. Dr. Marcos esteve envolvido em um acidente de trânsito e veio trazer para a gente alguns fatos práticos, vivenciados por ele dentro de um sinistro de trânsito, onde ele esteve ao mesmo tempo, do lado de vítima e do lado de, às vezes, ali um pouco colaborando para um acidente de trânsito, onde nós vamos entender aqui, o que aconteceu dentro da dinâmica da sua vida. Muito obrigada, Dr. Marcos, por estar aqui conosco. Boa noite. Seja muito bem-vindo, E antes de darmos início, quero ressaltar aqui que as opiniões e as palavras, expressões e pensamentos dos nossos convidados não refletem a opinião da Comissão de Direito de Trânsito, sendo opiniões individuais de cada participante, que estão aqui colaborando com o nosso conteúdo informativo para esse momento. Dr. Cláudio? Obrigado, Jocasta. E é isso aí, Jocasta. E sem mais delongas, vamos lá. Pedro Arcanjo. Pois não. Passa aí o seu currículo pra gente, faz uma apresentação aí pra gente, porque se a gente for falar aqui, a gente erra, Então, Mas se eu falar, eu também costumo errar. Ah, é? Bom, meu nome é Pedro Arcanjo, como o senhor falou, eu trabalho na Polícia Científica do Estado de Goiás como perito criminal. Desde o começo eu atuo como perito de local, onde a gente é meio que um clínico geral, Então a gente atende casos de morte violenta, de crime contra o patrimônio, dano e crime de trânsito também, Então em Goiânia a gente tem seções especializadas, por exemplo, na área de trânsito, mas nos interiores, eu sou lotado em Anápolis, a gente atua como clínico geral, Eu atuo também como perito judicial no Tribunal de Justiça, e isso também engloba perícias de trânsito, A gente tem algumas restrições para atuação na perícia judicial quando envolve área criminal, mas no mais é isso. A gente está basicamente fazendo perícia a vida inteira. Doutor Marcos, por favor. Boa noite a todos, Meu nome é Marcos Roberto Gundim, sou advogado e sofri um acidente em 2005, Onde nesse acidente perdi meu primo, que estava sentado ao meu lado, e perdi parte do meu corpo, que foi minha perna direita. Idade, velocidade, veículo potente, pouco pensamento positivo ali no... nem positivo, na verdade, os meninos da época, ou até hoje, são criados para serem velozes, para ter os melhores carros, para chegarem primeiro. Então, tudo de um pouco aí que acabou num trágico acidente que culminou com a morte do meu primo, que morava comigo em Goiânia, e a perca de parte do meu corpo, que foi a minha perna direita. Doutora Jocasta. Bom, apresentações realizadas, Nós vamos fazer aqui um bate-papo, onde nós vamos falar sobre as questões da importância da perícia de trânsito, para diversos fatores que a gente vai encarar aqui dentro da realidade que temos hoje, bem como da parte da onde que o Marcos traz para a gente também essa questão de estar do lado de lá, Tanto como vitimado, como às vezes conduzindo o veículo que por acaso do destino chegou a ter esse acidente.
Mas antes de mais nada, doutora Jocasta, só te cortando, vamos agradecer os nossos parceiros, né, que sempre estão aqui. Sim. Quando a gente pede, eles estão, opa, levanta a mãozinha, estou aqui atendendo, né? Primeiramente, quero agradecer a MLC Studios, aqui da rua 104B, número 119, que toda vez nos proporcionou esse ambiente aqui para a gente estar fazendo essa programação. A Empresal Despachante, que fica na rua Conde Afonso Celso, 532, em Anápolis, Goiás. A FEMOG Segurança Limitada, que fica na rua Pontalina, número 11, em Lusiana, Goiás. 4 Rodas Automóveis, que fica ali na Avenida Pedro Ludovico, 1630, também em Anápolis. E a Conexão Elétrico-Hidráulico, que fica na Avenida Presidente Kennedy, no 1919, em Anápolis. Tá? Esses são os nossos parceiros. Obrigado mais uma vez pela parceria. E também pedindo, né, pessoal, curte, compartilha, nos ajude a divulgar aqui esse conteúdo que tem muita produtividade no sentido de engajar na educação no trânsito e trazer melhorias, né? Bem como conhecimento para as pessoas que, no todo, somos todos o trânsito, né? Bom, vamos lá. Primeira pergunta vai para o Arcanjo. Arcanjo, você tem como explicar para a gente, para os nossos ouvintes aqui, qual que é o papel da perícia criminal em casos de acidentes de trânsito com vítimas fatais? Então, Jocasta, na verdade, esse é um primeiro desentendimento que existe, que é no sentido de que a perícia é feita exclusivamente nos casos com vítima fatal, o que não é o caso. Então, qualquer sinistro de trânsito que envolva um potencial crime de trânsito deverá ou deveria ter sido feito a perícia. O que acontece? Via de regra, o acionamento da perícia criminal, da Polícia Científica de Goiás, ele se dá necessariamente quando há uma vítima no local. Quais são os outros casos que acontecem com frequência? A vítima, por exemplo, é resgatada, uma vez que a prioridade é a vida, e essa pessoa vai a óbito no hospital, ou ato contínuo, ou depois de um tempo. E nesse caso, vai ter que ser feita, vamos chamar de perícia retroativa, no caso, um exame indireto, né? Geralmente através da reprodução simulada, através de imagens ou vídeos, né? E há também ainda a lesão, né? A lesão corporal, que pode ser tanto a grave, a gravíssima ou a leve, que aí no caso vai ser condicionada à representação. E nesses casos, a perícia criminal também é chamada a participar. Então, via de regra, a perícia em todos esses casos vai ser a mesma, que vai ser apurar a dinâmica e eventuais causas exclusivas, causas concorrentes, independente do resultado que se tenha obtido. A diferença é os recursos que você vai ter. Se você é acionado por uma perícia que teve morte no local, você geralmente vai ter a maior quantidade de recursos disponíveis, porque, teoricamente, a vítima vai estar no local, os veículos vão estar na posição ou próximo da posição do repouso e assim por diante. Entendi. E, assim, na sua opinião, a sociedade ela perde muito em não vislumbrar a necessidade dessa perícia ou o que seria necessário se observar para que tenha essa cautela? Então, na verdade, a sociedade ela perde quando o trânsito não é seguro, né? E o trânsito inseguro, o trânsito seguro, na verdade, ele depende de uma apuração de crimes de trânsito. E o crime de trânsito bem apurado depende da perícia de trânsito bem feita. O entendimento da atuação do perito, da perícia, na verdade, é que é fundamental no sentido de preservação de vestígio e tal, que geralmente acontece em qualquer crime onde há perícia, não só o crime de trânsito, essa dificuldade, a cultura de preservação de vestígio. O que acontece com o trânsito, geralmente, é a preservação quando não precisa. Então, por exemplo, nos casos onde tem um acidente de trânsito com danos materiais exclusivamente, onde não vai haver perícia criminal, possivelmente uma perícia judicial, depois de um tempo para apurar a questão do dano, né? Mas em não se admitindo a hipótese do dano sem o dolo, aí o pessoal larga o trânsito parado por trás do seu acidente, onde não teve vítima, onde não teve lesão, aí fica esperando a polícia militar comparecer, como se fosse haver algum tipo de perícia. Não há. Inclusive, se eu não me engano, isso é uma infração, você deixar o carro lá parado, né? Porque não há, nesse caso, a necessidade de perícia. Mas nos outros casos todos, onde eventualmente teve lesão corporal, onde teve óbito, onde teve uma lesão grave que pode evoluir ao óbito, geralmente não há muita preservação, inclusive às vezes de colegas das forças co-irmãs, que às vezes não têm o conhecimento, que ainda não é muito disseminado nesse sentido de preservação. Assim, uma dúvida que me surgiu aqui agora. Sempre que existe vítima fatal no local, se faz necessário ter a perícia?
Então, ou acontece de não ter? O que a lei fala é que qualquer lugar de crime, de possível crime, vai haver perícia. O crime de trânsito não é diferente. Então, se você tem a possibilidade de um crime de trânsito, que o resultado tenha sido lesão corporal ou que o resultado tenha sido morte, você teria que ter perícia. Por que eu falo teria? Porque existem casos diversos de condições diversas. Vou te dar um exemplo. Em Brasília, por exemplo, a PCDF, né, a Polícia Civil do Distrito Federal, que tem um excelente recurso e quantitativo de peritos, salvo engano, até quando a gente adentrou na Polícia Científica em 2016, fazia-se perícia para qualquer tipo de acidente de trânsito, inclusive sem saber se tinha vítima ou não. No estado de Goiás, o quadro que nós temos atualmente é para realização de perícia com caso de vítima fatal, né? Então, nesse caso, sempre que tem vítima fatal, nós somos acionados. Como é que é feito o acionamento? A Polícia Militar vai no local e informa para o delegado plantonista, enfim, olha, temos um acidente com vítima. O delegado, através da Polícia Civil, através do sistema, aciona a Polícia Científica e fala, olha, temos aqui uma perícia para ser realizada que teve um óbito. Porque nesse caso, necessariamente vai ter que haver apuração, entendeu? Agora, se você está falando de lesão corporal, primeiro que você não sabe se aquela lesão vai evoluir ou se ela é de cunho leve, se ela é grave ou se ela é gravíssima. Segundo, se ela for leve, ela depende da representação. E você não sabe se a vítima vai representar. Muitas vezes a vítima, inclusive, ela representa e depois, não sei se passa raiva, ela desiste e aí não quer dar andamento. Quando você chama, por exemplo, vem aqui na Polícia Científica para eu colher o seu depoimento, para a gente fazer uma reprodução simulada indireta com base no seu depoimento. Ela fala, não quero mexer com isso mais não, já faz mais de um ano, já esqueceu. E aí ficamos nessa pendência. Então, via de regra, deveria, e já tentou fazer isso, pelo menos em Anápolis, fazer perícia para todo acidente de trânsito, só que fica inviável. Tanto a preservação do local, tanto o acionamento da equipe, que em Anápolis nós temos ali atualmente 2 a 3 peritos atuando, atendendo 11 cidades ali, Anápolis e satélite. Eu posso falar da nossa realidade, né? Então, assim, você atender todo o sinistro de trânsito sem vítima fatal fica bem complicado. Não, uma que coloca a própria circulação do transeunte em dificuldade, né? Tumultua o trânsito. Porque uma ideia da Secretaria Municipal de Goiânia na época foi deixar de atender os acidentes, os sinistros na época. Doutores, só para me tentar entender um pouquinho aqui. Então, nós teríamos um cenário ideal, né? Teremos um cenário ideal e o que é praticado hoje não é um cenário ideal. Porque, vamos lá, logicamente que a gente vai sempre pela vida, que é mais valorosa do que qualquer outra coisa. Mas suponhamos que sofreu o acidente, a vítima ali na hora do acidente, ele teria ali um seguro, né? E aí, um trabalho bem feito do perito ajudaria isso também num processo civil, mesmo que não seja para ser sempre usado na parte criminal, mas às vezes para um apoio civil ou algo parecido. Seria por isso o cenário ideal de ter todos ou não? Essa era a minha próxima pergunta. Eu tinha um pouco parecido, curioso. Que às vezes, apenas para complementar, talvez a pergunta do Dr. Marcos, seria no sentido de que hoje nós estamos com bastante videomonitoramento. Então, como existe o videomonitoramento, às vezes a solicitação dessas filmagens, até com cunho de desafogar essas vias, dependendo das circunstâncias sem vítimas, né, também se faria possível de se utilizar? Bom, então, muita informação. Vamos uma de cada. Perícia indireta, né? Nesse caso seria aí, perícia indireta, né? E que não tem nem por que eu falar em reconstituir uma dinâmica através dos vestígios se eu tenho a própria dinâmica em vídeo, né? Mas antes, o que o senhor falou da questão da parte civil, né? Isso é interessante pelo seguinte, quando é muito comum a perícia, o processo civil, né, que vai tratar do ressarcimento, vai tratar de seguro, ele emprestar essa prova lá do processo criminal, né, do laudo que o perito criminal fez. Só que o que acontece? Então, no interior, por exemplo, onde eu não tenho seção especializada de trânsito como eu tenho em Goiânia, a perícia de trânsito, ela é uma das mais, se não a mais complexa, porque ela vai envolver cálculos, ela vai envolver física, ela vai envolver uma interdisciplinaridade que nem todo profissional vai ter acesso. Então, por exemplo, o pessoal que é formado em engenharia, em física, vai ter talvez um pouco mais de facilidade, mas tem gente da seção de trânsito que é formada em farmácia, por exemplo, e tem tanta facilidade quanto ou mais. Mas aí o que vai acontecer? Geralmente, no interior, especificamente, que é onde eu sou lotado, mas isso acontece em Goiânia também, eu acredito, você vai fazer 1, 2, 3, 10 perícias de trânsito no mês, né? Estou exagerando um pouco no quantitativo, mas assim, o que eu quero dizer é que você não vai ter aquela dedicação exclusiva para aquele caso especificamente, para acabar com todas as possibilidades. Vou te dar um exemplo
eu fiz um acidente, eu fiz a perícia em um local de acidente em Pirinópolis, onde a causa foi um pneu remold que estourou. Estourou não, soltou a bandagem. A bandagem. A roda de bandagem. 3, 4 óbitos. O que eu fiz no local? Ali era uma ocorrência que eu atendi em um dia de plantão. Nesse mesmo dia, salvo engano, a gente atendeu também um homicídio e um roubo. Então a gente vai ter um tempo limitado para fazer aquela perícia, dentro da melhor forma possível. E a conclusão ali era simples. Não tinha outros veículos envolvidos, a causa foi perda de controle em razão do pneu que soltou. Do pneu que soltou a bandagem. Agora, a culpa foi do pneu, a culpa foi do condutor, a gente não aprofundou, né? E o que aconteceu? Isso, obviamente, foi emprestado para a causa civil e eu, por acaso, tive acesso a esse processo porque a advogada de uma das partes entrou em contato comigo. Porque ela queria tirar algumas dúvidas sobre o meu laudo que tinha sido rebatido pelo assistente técnico da fabricante do pneu. E enfim, eu falei, olha, isso aqui que ele falou eu discordo, isso aqui ele pode ter razão, mas a gente não tem como aprofundar, né? E aí, naquele processo, foi contratado um perito judicial, nomeado pelo juízo, né? E esse perito judicial, sim, de engenharia mecânica, específico para essa área de pneumáticos, ele fez um trabalho excelente, diga-se de passagem, na análise dos vestígios que eu coletei. Porque na época, como a gente viu que o pneu era o ponto nevrálgico do acidente, eu tirei o pneu, mandei para a delegacia e falei, delegado, se o senhor quiser abrir o inquérito ali, colocar como parte a fabricante do pneu, é contigo, o pneu tá aqui. Ele não deu andamento, salvo engano, mas ele manteve o vestígio ali e o vestígio pôde ser examinado pelo perito judicial. Então você veja que houve a possibilidade, através da preservação desse vestígio, de um aprofundamento na questão. E isso envolveu ali o ressarcimento, o pedido de remuneração por parte de 3, 4 famílias que estavam lá dentro. E aí, partindo para o teu questionamento, Jocasta, que foi das imagens. Hoje, em Anápolis, a gente tem um trabalho de reprodução simulada junto com a DICT, representado pelo Dr. Manuel Vanderick, que já esteve aqui com vocês também, salvo engano, onde a gente consegue boa parte dos exames indiretos, que são nesses casos onde o óbito foi posterior ou onde foi um caso de lesão corporal que a vítima representou. Basicamente em cima de filmagem. Às vezes filmagens de boa qualidade, às vezes de má qualidade, às vezes somente as imagens do registro de atendimento da Polícia Militar, mas com as imagens tanto das casas quanto da própria prefeitura, geralmente a gente consegue bons resultados. Mas tem um detalhe que não sei se você já observou, as câmeras da prefeitura elas ficam rodando. E às vezes o cara dela tá olhando para lá quando o acidente foi de cá. E aí você não tem nada, né? Tem que contar com a sorte no dia, né? E nesse caso eu entendi também que é uma construção, né? Porque a parte que ele fez a primeira de pegar o pneu e levar para esse delegado, mesmo o delegado não entendendo que ali o ajudaria no processo criminal, serviu para que o... respaldasse no processo civil, né? O perito especialista só na questão de aquele pneu ou de algo parecido dessa sequência. E diga-se de passagem, o trabalho que o perito judicial fez, eu não teria condições em termos de conhecimento para fazer o que ele fez. Ali foi um conhecimento técnico específico. Agora você imagina se eu sou um especialista em manchas de sangue, local de morte, pneu, trânsito, avião, incêndio, não tem como. Igual alguns colegas nossos que aí vai ter que ser um versátil, em todas as áreas, exatamente. Aí é complicado. Era essa questão que eu ia perguntar mesmo, porque é o seguinte, a perícia, no meu entender, ela tem... Eu lembro de uma frase de um filme que eu assisti uma época, a pessoa falou assim, é nos pequenos detalhes que eu faço a diferença. Então, aqui eu ia até devolver essa pergunta no sentido seguinte, qualquer fagulha em tecidos, pedaços de peças e outros são importantes mesmo para auxiliar na perícia, né? Porque até a vez você me mostrou, acho que foi até desse caminhão que você analisou a frenagem ali pelo atrito do pneu no asfalto, pela cor da derrapagem, você falou, aqui aconteceu, você deu para ter um diagnóstico. Eu lembro desse caso me apresentar. Mas esses detalhezinhos, essas fagulhinhas aí, peças jogadas, não a peça que se deslocou, foi até um ponto de distância. É importante na hora da perícia analisar. Então, geralmente... Porque nós temos a mania de seguinte, acontece o acidente, a gente começa a juntar tudo para colocar no local só. Você entregar pro perito num saco, tá aqui os pedaços, até não adiantou nada. Essa mania, né? Exatamente. Então, na verdade, quando a gente tem um exame de local... a gente tem uma riqueza muito grande de vestígio, né? Então, por exemplo, os pedaços, né? Os fragmentos. Onde eu tenho um grande acúmulo de fragmentos dos veículos, eu tenho um possível ponto de impacto. Ou seja, um veículo foi parar ali e o outro acolá. Mas naquele local ali, onde eu tenho um acúmulo de fragmentos, eu tenho um possível ponto de impacto, né? Eu tenho, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um veículo está saindo de uma estrada de chão,
ele bate transversalmente com outro veículo. Naquele momento do impacto, mesmo ele tendo sido projetado lá para o outro lado do canteiro, vai ficar um tanto de terra ali que era do assoalho do veículo, né, da porção inferior, que vai ficar no asfalto. Então são detalhes. Eu tenho uma mancha de óleo do cárter que abriu, que quebrou do momento do impacto. Então ali foi o impacto. Eu tenho sulcagens, né? Aquela sulcagem, aquele arranhão no asfalto que fica bem branquinho, né? Isso é muito legal para saber a zona de impacto. No caso da ultrapassagem, por exemplo, você vai saber em qual pista que foi a ultrapassagem para saber qual foi o veículo que fez a ultrapassagem, para saber se foi devido, se foi indevido, se foi no local correto. Então eu tenho uma quantidade grande de vestígios, eu nunca sei exatamente qual que vai ser o mais importante. Nesse caso do pneu remote que eu citei, por exemplo, teve justamente essas impressões pneumáticas bem características, de um preto bem escuro, que é um arraste do pneumático no asfalto. Então isso é uma característica, vai me deixar uma impressão no asfalto que vai me sugerir o que aconteceu. Se eu tenho uma frenagem, uma rototranslação, eu vou ter aquelas impressões pneumáticas excêntricas ou concêntricas. Então elas vão ter um desenho específico que vão me permitir tentar levantar a dinâmica. E o cálculo de velocidade também, uma das formas é através da marca de frenagem. O que era muito mais fácil quando você não tinha o freio ABS. Porque o freio ABS, geralmente as marcas ou diminuíram ou sumiram. Porque a ideia é justamente que o pneu não trave, né? O anti-blocking system, né? O ABS é justamente para o pneu não travar. E é quando ele trava que eu tenho a impressão pneumática, ou quando ele tem um arraste. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Bom, Descansa o Arcanjo um pouquinho, né? Mas é bem interessante, deu vontade até de estudar um pouco. Eu já estive num curso de perícia, né? Eu falo que eu não dei conta muito de absorver as informações da área, não, que eu achei bem... Eu sou bem curioso e bem eu vi puxado. que vários detalhes ali que ele colocou são, assim, uma formação de ideia através de detalhes, né? E, assim, me colaborou muito comigo, né? Como advogado atuante na área de trânsito, de ter uma percepção dentro do que eu posso oferecer para o meu cliente nas minhas teses, né? De defesa ou de fazer uma orientação dentro de alguma coisa que chegue lá pra gente, né? Mas vamos lá, agora eu vou perguntar pro Dr. Marcos. Dr. Marcos, conta pra gente um pouquinho da sua história, de como que aconteceu a sua questão do seu acidente de trânsito e o que você trouxe de aprendizado dentro de tudo isso que você viveu. O acidente, o próprio nome já descreve, né? Um acidente, né? A gente não tem a intenção ou interesse ali, né? Mas acaba colaborando de alguma forma ali, né? Sem ter a intenção, você tem o interesse do resultado, mas acaba colaborando. Meu caso era um jovem, né? De 24 para 25 anos, né? E para a época e para a idade, muito bem, financeiramente falando já, né? Muito bem. E então tinha acesso a veículos velozes, potentes, né? Que hoje eu, como pai, não daria pro meu filho, mas no caso meu pai não me deu, eu já tinha condições de comprar, né? Então eu vejo um pouquinho ali, sei que é uma discussão meio que perdida, mas onde os fabricantes, o Estado poderia, né, interferir um pouquinho nisso aí, porque a cabeça que eu tenho hoje com 45 anos é totalmente diferente da cabeça que eu tinha com 25, né? Então, você de 15 para 20 até tirar sua primeira habilitação ali, aquele sonho, né? Quando você tira sua primeira habilitação, tudo que pede para buscar, você quer ir buscar imediato, usar o carro do pai ou do tio, onde quer que seja. Hoje, quando a gente vai sair de carro, já fala, eu tenho que dirigir, né? Então, vai mudando as coisas, né? Uhum. Mas foi uma junção de tudo isso. E era uma tarde de domingo, em que eu estava com os amigos jogando videogame no interior, sou de Corumbaíba, natural de Corumbaíba, eu estava em Corumbaíba e trabalhava com agência de viagem, e um cliente em Catalão insistiu muito para que a gente fosse lá no domingo ver uma moto dele, que ele precisava colocar essa moto no negócio, e era uma moto rara, antiga, e tinha um cliente já também da minha cidade de Corumbaíba que queria essa moto, e eu não queria ir de forma alguma, mas acabei indo nessa viagem. Foi uma viagem tranquila, eu sempre andava ali a 160, 150, 140, 200, 180, era um Audi A3, né? Um carro muito potente para a época. E na ida fui tranquilo, na volta eu passei na cidade de Nova Aurora e dei carona para 4 amigos que tinham perdido o ônibus. Eles tinham jogado futebol em Nova Aurora e era da minha cidade, eu passando e vi eles lá e eles me pediram carona, eu dei carona. Na volta, tanto de gente dentro do carro, né? Já, inclusive, o perito vai poder falar um pouquinho se ele quiser, lógico, mas eu nem recebi o seguro, porque no banco de trás tinha 5 pessoas, né? Não tinha um número
na verdade tinha 4 pessoas, um número acima do número de cinto de segurança. Acho que é isso. Minha memória já tem um tempinho. Meu primo estava do meu lado, passageiro, e eu como condutor. A última vez que eu olhei no... E é uma estrada que eu fazia desde os 14, 15 anos, que naquela época interior você dirige... Né, que a estrada eu conhecia. Você dirige antes de você ter habilitação, né? Que infelizmente é um crime, mas no interior até hoje é normal. Eu vou na minha cidade lá, hoje é normal. Muitos condutores sem habilitação, né? Que aí sim você configura ali a questão da imperícia, né? Que não foi o meu caso, que eu era habilitado. Mas eu me lembro de uma reta, uma curva angulada para a esquerda, e era o pôr do sol, né? Que eles falam... Fusco. E eu tava... A última vez que eu olhei no meu marcador de velocidade, eu tava 180 por hora nesse carro, com esse tanto de gente dentro do carro, né? Inconsequente, irresponsável, vários outros adjetivos que não gostaria de usar, mas que realmente eu fui no momento ali. E aí, quando eu fui entrar nessa curva que ela dava como que subisse um pouquinho, o sol bateu no meu rosto, no meu olho, eu devo ter ficado ali sem visão milésimos de segundo. Quando eu retomei a visão, o carro estava saindo, né, para uma pastagem, né, ia quebrar uma cerca, e eu trouxe ele, lembrei perfeitamente de questão de não encostar o pé no freio, outras coisas mais, que ele ajudaria para rodar, mantive a aceleração e trouxe. Quando eu centralizei ele era roda 18, com as rodas bem largas mesmo, e quando eu consegui centralizar ele, eu senti a traseira, o asfalto era muito novo, não tinha nem a sinalização, onde eu falo também que o estado, às vezes, né, ela não tinha sinalização nem central, nem lateral, nem de placa, nem de nada, tinha acabado de entregar o asfalto, e eles vão entregando parcelado ali, né, tinha acabado de entregar o asfalto, e na beirada do asfalto tava aquele resto de brita, né, e ela vai soltando e vai jogando pra lateral. A traseira pegou a brita. Ele rodou e decolou de traseira. Aí na curva é aqueles cortes, onde eles cortam o barranco, né? Aí eles fizeram um corte, ele decolou de traseira aqui. E a curva terminava, no final ele capotou várias vezes por fora da pista, no mato, e parou dentro da pista lá do outro lado. E eu acredito que eu devo ter desacordado por um pequeno espaço de tempo, mas todos foram jogados para fora do carro, porque estava todo mundo sem cinto, né? Algo que não se deve fazer nesse depoimento. E nessa jogava todo mundo para fora, ele bateu numa das minhas pernas, né? Me jogou para frente, e ele veio e bateu numa das minhas pernas e caiu parado do meu lado. Eu lembro de olhar e ver a roda ainda, o som funcionando e a roda rodando. E aí eu gritei, todo mundo tava no carro, todo mundo respondeu, gritei meu primo umas 2, 3 vezes, ele não respondeu, gritei novamente. A hora que eu fui tentar levantar, não senti dor nenhuma, né? Eu fui tentar levantar, que eu vi que realmente a minha perna tava toda dilacerada, com ossos e nervo e tudo que eu nunca imaginei ver ali pra fora. Imaginei que realmente ali seria o fim da minha vida, né? Foi o que passou na minha cabeça no momento, que seria o fim da minha vida naquele momento. E já com a preocupação grande do meu primo não ter respondido, né, que todos tinham respondido. Infelizmente ele caiu naquelas valas que faz a saída da água da pista, né? Ele caiu de comprido, né? E aí teve uma fratura no pescoço e faleceu ali na hora. Eu tinha 25, ele tinha 21. Ele morava comigo eu acho que desde os 18, 17 anos dele, ele já morava aqui comigo em Goiânia, também era de lá. Então, basicamente, o resumo foi esse. E lembro exatamente, que eu não posso deixar de falar de forma alguma, que nesse momento que eu imaginei que seria o último segundo da minha vida, eu olhei, andava, né? Naquela época não era Pix, não era cartão, né? Era dinheiro, né? E esse dinheiro espalhado no asfalto, óculos da várias marcas espalhados, tênis espalhado. Passou na hora a mensagem da minha cabeça do que adianta tudo isso, né? Se agora, a partir desse momento, você vai morrer, né? E eu ouvi claramente no meu ouvido, como se fosse hoje, Deus falando pra mim que eu não morreria, que eu viveria, mas que eu teria que passar por um processo difícil, mas que eu não morreria. Então, a partir daquele momento, por mais traumático que seja o acidente, eu consegui ser socorrido na cidade mais próxima. Eu estava a 5 km de Curumbaíba, depois mais 240 para chegar em Goiânia. Cheguei aqui para fazer cirurgia e o acidente foi entre 6 horas, 15 para 6. Cheguei em Goiânia, fui fazer cirurgia, era umas 3, 4 horas da manhã. Basicamente, o resumo é esse.
Não, perfeito. Que dor, hein? É, Que dor. muita informação em milésimos de segundos, né? Ele deixou, só um minutinho, doutor Jocasta. Ele deixou um ponto interessante aí, Arcanjo, sobre caso de ofuscamento. Eu estava discutindo com um colega esses 2 dias, e a gente lembrando um caso que eles montaram num cruzamento de certa cidade, era o tempo todo acontecendo acidente naquele cruzamento. E a prefeitura foi lá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um sinaleiro aí, colocar um semáforo aí. Colocou o semáforo, mesmo assim, continuava tendo acidente. Aí eles foram fazer uma analogia, aí depois, né, o engenheiro, o técnico foi lá, voltou ao local, analisou até certo ponto, de manhã, meio-dia, 2 horas, todo o tempo todinho para saber qual que era o motivo realmente dos acidentes ali naquele local. Eles entenderam que é o seguinte, que lá no cruzamento, antes de chegar no cruzamento, tinha uma baixada, quando o carro subia a aclive, eles não viam o sinaleiro. Aí eles não tinham como desacelerar. Aí quando eles chegavam, já estava em cima do sinaleiro. Aí tinha carro parado, acidente. Aí qual que foi a solução que eles trouxeram? A solução para eles foi o seguinte, trazer o sinaleiro um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás, para quando a pessoa estivesse na baixada, subindo, ele já viu o sinaleiro. Aí resolveu o problema dos acidentes. Então isso foi uma questão que eles sentiam ofuscado pelaquela claridade ali e não enxergava aquele sinaleiro. A polícia científica, ela é um repositório de dados muito rico, porque dá para fazer muita engenharia preventiva, não só de trânsito, mas de morte violenta de modo geral, mancha criminal, a partir de estudos. Por exemplo, a gente tem algumas estatísticas que são desconsideradas, que, por exemplo, a quantidade de suicídios de domingo para segunda. Por quê? Não sei, mas é. Né? Tem alguma causa psicológica? Que tal veicular mais anúncios, assunto pro, sei lá, qual que é o mês do suicídio, né? Para fazer mais preventivo, anúncios preventivos nesse horário. E trânsito, mesma coisa. Então, a gente tem exatamente essas situações, como o doutor falou, de locais onde sempre tem acidente. Anápolis, por exemplo, ali na saída da base aérea, tem um retorno ali, acho que de acesso ao bairro Recanto do Sol, que tem uma loja lá de ração, que a gente já sabe que ali tem a câmera que pega toda vez que dá acidente naquele mesmo local. E o poder público brasileiro, de um modo geral, ele tende, às vezes, a fazer as coisas de uma forma mais improvisada do que técnica, né? Que justamente, tanto da parte da confecção da via, como sinalização e tal. Então isso, às vezes, leva à ocorrência de acidente de trânsito sem que sequer o Estado perceba a sua culpa. O Estado, de modo geral, né? O Estado brasileiro. Mas no relato do colega, 2 coisas merecem destaque do ponto de vista pericial. A primeira é a questão do lusco-fusco. Esse horário é quantitativamente, seguramente a maior quantidade de acidente que tem é nesse horário. Que justamente não é de noite, então sua pupila não está dilatada para aquela pouca quantidade de luz, e não é de dia, que você tem uma visibilidade maior. Está no meio termo e a sua vista está se adaptando. E você ainda tem esses relances de eventualmente estar de frente com o sol poente, e aí você tem uma cegueira momentânea. Então, assim, o horário lusco-fusco, por essa razão, tanto de você estar de frente com o sol poente, quanto de você estar com a visibilidade no meio do caminho, né, nem de noite nem de dia, ela é tranquilamente o horário. Existe estatística para isso, eu não vou saber citar a fonte, mas no sentido de que é o horário de maior ocorrência. E a outra questão é do cinto de segurança, que o senhor falou de ter sido arremessado. Eu já atendi locais, era uma Maroc, mesmíssima situação, excesso de velocidade, saída de pista, talude, onde o carro é projetado, e o condutor que estava sem o cinto de segurança foi arremessado e morreu. E a vítima, o carona, que era uma mulher, né, no caso a esposa, ficou inteira, carro com airbag. Então, assim, o cinto de segurança com airbag, ele te proporciona eu vou falar tranquilamente que é a diferença entre a vida e a morte. Tranquilamente. Porque com o airbag e com o cinto de segurança, mesmo com excesso de velocidade, você tem uma minimização, vamos chamar assim. Os danos são absurdamente minimizados. Então foram os 2 pontos do doutor que me chamaram a atenção. Né? E para te ajudar nessa situação, que se não tem necessidade que a ciência já te fala sobre isso, mas assim, o cockpit do carro ele ficou perfeito. Ficou perfeito. Então, assim, a frente dele, ele ficou muitos anos parado lá na polícia do local. Então, a lataria ao redor dele se destruiu, se desfez. Mas aquela base de proteção, que as barras laterais, a frontal... A gaiola, né? A cabine ali. A gaiola ficou perfeita. O banco, se eu tivesse ficado sentado no banco, né, nesse formato que ele tá falando, se todos nós estivéssemos ali
usando o cinto de segurança, com certeza o resultado teria sido totalmente diferente. Não, é perfeito. E aproveitando o gancho aí, Arcanjo, teve um conhecido da gente, amigo da gente também, que ele estava indo para Leopoldo de Bulhões aí, sentido Araguaíra. A cidade dele era Uberlândia. Uhum. E ali depois de Bonfinópolis, ele subiu uma subidinha de leve, assim, ele tava uns 80, nem 80, 70 km por hora. Só que, infelizmente, por vacilo, ele deve estar sem um cinto. E a filha dele ao lado tava com um cinto, num Corsinha Classic, daquele da época. Sim. E aí, ele tava ultrapassando o carro, um veículo, logo terminando a subida, o veículo se assustou com uma pequena ondulação na via, deu uma desviadinha. Quando deu uma desviadinha, pegou no cantinho dele e jogou ele para fora. Ao jogar ele para fora, ele foi arremessado. O que causou a morte dele foi o arremesso, porque ele estava sem cinto. Só isso. Infelizmente, teve essa questão aí. Realmente, o cinto de segurança salva muito. E, na verdade, nós, no meu caso, eu posso falar por mim, eu não tenho entendimento ou conhecimento nenhum para ir contra um cinto de segurança que foi colocado para alguém ali tecnicamente. Então, a gente não usava porque, na verdade, a orientação era mínima mesmo na época, se a gente retornar esse tempo. E a rebeldia da idade e várias outras coisas que também contribuíram para o total do acidente. Então, ele poderia ter sido muito menos gravoso, né? Se eu tivesse com cinto. É, Nunca mais eu dirigi sem cinto, sem né? A cinto, gente né? vai aprendendo. eu até ia perguntar um pouco disso também. Diante de tudo que o senhor nos passou aqui, então nós tivemos ali uma questão de excesso de velocidade, cinto de segurança, uma certa coragem, né, que vem da faixa etária da idade, do veículo que tem ali no Eu vou até momento. trocar o nome de coragem pra burrice mesmo. A gente fala aquela coragem que não precisa, né, pros nossos Rebelde. jovens aí, que estão na flor da idade, né, com tanta coisa para viver. Tipo assim, vou dar só uma aceleradinha, porque o sinal tá no amarelo, né? É mais ou menos isso. Então, assim, só de um pouco da sua história que o senhor nos trouxe até aqui, nós podemos observar, assim, que foram critérios que hoje, pelo que você disse, já você utiliza na sua vida, no seu dia a dia, né? Mas ali, depois do acidente, diante daquela ocorrência, de tudo que você viu, né? Você viu a morte, você perdeu uma pessoa que você ama muito, tinham amigos envolvidos ali junto, né? Então a gente teve um excesso de passageiro, uma imprudência com relação ao cinto de segurança, ao excesso de velocidade. A gente teve a via, que de certa forma não colaborou, mas de certa forma também seria previsível pelo fato de que era uma construção relativamente nova, né? Qual que foi um momento ali que você parou, observou e você pensou assim, agora eu preciso desacelerar, entender, absorver, o que você fez dali pra frente? De imediato, né? De imediato ali você, pós-choque, né? Porque você passa um período ali de choque muito grande, também de cobrança, né? Não deveria ter ido, por que que eu fui, por que que eu tava correndo, e vem vários porquês, aí você tem que se controlar porque a vida vai continuar. E aí você começa a se perguntar, foi uma das respostas, né? Como teve um óbito, foi uma das respostas que eu dei pra juíza, né? De que, qual que seria a certeza, né? De que morreria A ou B e não seria eu. Então, que não houve ali um dolo, ou que não houve ali uma culpa, mas sim burrice carregada de várias outras coisas. E, logicamente, e naquele momento ainda deixei bem claro para ela que perante os homens eu queria pagar pelo que eu fiz. Então, eu não menti para ela em nada, em todas as informações processuais. Já estava estudando direito, não era formado ainda, mas passei todas as informações. Não houve, não tinha perito, igual você está falando, perito de interior, então o pessoal já tiraram o carro, já fizeram tudo, né? E assim, então eu passei verbalmente todas as informações porque eu queria ser punido pelo que eu fiz. De forma, né, que só eu e Deus sabemos como é que é sentar na frente da sua tia depois de 20 dias e ela tá ali olhando o guarda-roupa dele e você ter que pedir perdão para ela por um ato que você contribuiu e contribuiu de forma direta, né? Então, quando a gente deu no início aí infrator ou não, eu acho um pouco pesado, porque é lógico que é uma infração, mas você é um infrator, sim, porque você contribuiu de forma direta. Se eu não tivesse viajado, se eu não tivesse dirigindo, se eu não... né, depois disso que eu fui entender que o que tá dirigindo o carro que é responsável por todas as outras vidas que estão ali dentro, então eu podia ter obrigado a todos a usar o cinto, eu podia ter magoado um amigo e não dado carona, porque eu não recebi o seguro do meu carro, porque eu fui ajudar uma pessoa a mais. Então, às vezes é isso.
Conta pra gente um pouquinho, Marcos, porque você mencionou aí que você respondeu um processo diante de um juiz, né, com relação ao que aconteceu. Que no caso foi, você teve a amputação da sua perna, você teve a morte do seu primo, né? E teve a questão do seguro, que ele não pagou. Conta pra gente como foi, assim, no pós-acidente, que você respondeu, de que forma, como que isso veio pra você? Você respondeu esse processo, até para que os nossos ouvintes vejam, assim, a dinâmica de como que funciona ali do acidente para frente e que mesmo você tendo sido sequelado dentro daquela situação, você ainda assim teve que responder, né, pelas escolhas que você fez naquele momento. Essa é a parte que não nos contam, né? Todo mundo só fala da velocidade, correr, ter um carro novo e ser bonito pras meninas, e ser o fortão pros amigos, e ser o mais veloz pros amigos. Mas essa parte ninguém conta, que você vai perder parte do seu corpo, que você vai ter um primo que você convivia com você, que era mais aproximado do que o irmão, vai ser morto, vai morrer na hora, e depois vem um processo, você perde tudo que você ganhou em dinheiro, que você vai ficar ali 4 anos ali mais ou menos se readaptando, voltando, aprendendo a andar, né, tendo uma autoconfiança novamente, a questão da estética humana, entender que você não é um ser humano mais completo, que você, como é que você vai casar, se vai ter desejo feminino por você. Então, imagina o número de detalhes que vem na sua mente depois. Mas na hora, o infrator ou quem tá ali na condução só pensa em chegar mais rápido, senão vou acelerar, vou fazer essa curva correndo para meus amigos mostrar que eu sou fodão. Então, a preocupação maior é essa. A parte processual, ela existe porque teve um óbito, né? Abre-se naturalmente um processo. E eu participei de, eu acho que 1 ou 2 audiências ali na frente da juíza, e de imediato já fui muito transparente de que eu queria pagar para os homens, que para Deus eu tenho esse compromisso na minha vida depois desse momento, e queria realmente ser penalizado se eu fosse culpado por algo ali. Então, né, houve esse processo, houve essas oitivas. Uma das respostas que eu dei para ela foi essa, de que qual a certeza que eu teria que A ou B que morreria dentro do carro, que eu não teria, poderia ser eu e não pessoas que eu dei carona também, por causa da minha condição financeira na época, depois falaram em processo, em reparação de dano, porque perdeu parte do corpo também, né? Então, assim, você tem que recomeçar a sua vida e reaprender totalmente. É uma nova vida. Eu nasci em 2005, eu renasci em 2005. Essa parte minha que eu citei de Deus, que realmente ela já existia, nunca fui um ser humano ruim, nunca desejei o mal de ninguém, nunca peguei nada de ninguém. Então eu ficava me perguntando por que comigo, por que comigo, por que comigo, e Deus me deu uma nova oportunidade para mim fazer tudo diferente. Então, aí depois a gente pode falar do pós, mas o acidente, ele é muito difícil. Para que você possa chegar 5 minutinhos mais cedo que seu colega, para que você possa chegar e sentar numa roda e falar que você anda a 200 por hora, 180 por hora, cansei de fazer isso. Um colega meu que é sócio meu de escritório, saía daqui, nós saímos juntos daqui de Goiânia, eu ia a 180, 200, ele ia numa velocidade segura, eu chegava, tava tirando a mala, ele encostava atrás sem correr nenhum risco. Então é uma idiotice gigante, que eu acho que é a minha função, e todas as vezes que sou convidado a falar sobre isso, gosto de falar que se a gente puder evitar um que seja, a não passar por isso, nós já ganhamos a tarde, o ano e várias outras coisas. Eu gostaria de aproveitar o ensejo dessa conversa que a gente teve aqui nesse momento e trazer, né, como um alerta que, de fato, a responsabilidade, não só civil, moral, ética, é sempre do condutor. O condutor, ele tem a condição de falar, eu não vou sair enquanto não colocarem o cinto, eu não vou dirigir porque eu estou com sono, ou depois que eu bebi, em qualquer que seja a circunstância, né? Ou então, se ele percebe que existe alguma falha mecânica no carro, a decisão, ela sempre existe, né? Entre ligar o carro e colocar a marcha e sair. E um detalhe que você colocou aí, que às vezes a gente não sabe, né? Mas, por exemplo, como eu já estava no estado grave ali, tive que sair correndo para o hospital, então ali tira seu sangue, depois no processo criminal você vai entender que ali fizeram exame para saber se você tinha álcool ou não no sangue, né? Então o cara acha que às vezes ele vai falar, não, tá tudo ali dentro do processo, e graças ao nosso bom Deus, eu na época ainda bebia, mas eu não tinha bebido, né? Mas é algo importante de você estar numa dessas condições que foi citada pela Jocasta e assumir o risco ali. Exatamente, porque é aí que se assume o risco das escolhas, né? É o colega a mais que a gente vai carregar para dar uma carona, por mais que seja de boa vontade, existe uma escolha, né? O cinto de segurança, né?
a velocidade que está dentro da via. O perito pode nos ajudar, por exemplo, um peso a mais dentro do veículo que foi Equipado para 4 pessoas, carregar 5, né? X número de pessoas, Isso. carregar 5 pessoas, entendeu? Eu acho que tudo isso contribui, né? Então, quando a gente fala sobre desacelerar, não é só pisar no freio, né? É desacelerar aquilo que você tem correndo dentro da sua mente para fazer as coisas com pressa, para chegar logo, para fazer dar certo, da forma que talvez você entenda que é viável ali naquele momento, né? É desacelerar pensando na vida mesmo, olhando ou ter esse olhar clínico para olhar para a vida. Seja quando é um sinal que fechou, que você estava no laranja e você resolveu avançar para conseguir não pegar aquele sinal vermelho. Seja no excesso de velocidade para chegar numa festa ou em casa logo para descansar depois de um dia longo de trabalho. Né? Seja no cinto de segurança dos seus filhos que está ali dentro do seu carro. E o detalhe está no seguinte, ó, Castro, você sai sonhando, conversando. Nossa, é difícil. Às vezes, você sai sonhando, conversando, e aí são 70 km, 80 km de diferença. É a hora que você volta, que depois por causa daquela imprudência, por causa daquela excesso de velocidade, por causa daquele detalhe errado que você fez, aquele sonho de uma vida ficou ali naquele momento e foi interrompida. Então, eu não vejo isso numa propaganda de venda de veículos, de montadora. Eu não vejo isso no Estado, no governo que tem coragem de liberar uma estrada, logicamente, que eu assumo aí 80% da responsabilidade, mas os 20% era dele, de liberar uma estrada que não estava pronta para ser utilizada, ainda mais em alta velocidade. Eu não vejo ninguém contando a verdade. Isso é mais ou menos igual aquela história, né? Que o diabo vai mostrar sua face só depois que a verdadeira face, só depois que você estiver ali e que você não tiver mais retorno. Então, a face do acidente, ela só é vista no momento do acidente. Ela não é vista antes. 10 segundos antes, ela não é vista. Nem 5 segundos, que eu não recordo os meus 5 segundos antes do acidente. Então, a realidade, ela é difícil. Ela é complicada. É até interessante apontarmos, Marcos, que você falou assim, que eu respondi um processo e tal, mas parece que você não foi sentenciado. Foi sentenciado, mas a pena não correspondia à dor que você estava sentindo. Na verdade, eu fui absolvido. Como é que fala? É a troca da pena, mais ou menos assim. A dor maior que ele está sentindo não equivale à pena que o Estado vai colocar. Foi o argumento que o Ministério Público colocou para encerrar o processo, de que eu tinha pagado mais do que o Estado poderia me cobrar. Mais ou menos isso. Porque fica até um alerta para os nossos assistentes aí que estão nos ouvindo, nos prestigiando, que é interessante isso aí. Às vezes a gente pensa assim, eu pago 10, pago 20, pago 30, pago alguma coisa, mas assim, e o psicológico? Tanto fez até me lembrar daquele caso da atriz, a Cristiane Toloni, que ela tinha filhos gêmeos, aí por descuido dela, ela foi tirar o carro da garagem. E ela viu só um, e o outro cadê? Quando ela tirou o carro, o outro estava lá. Ela passou o carro em cima dele. Sim. E aí o Estado foi penalizá-la. Quando o Estado viu a dor dela, falou assim, olha, eu não tenho como te penalizar mais do que isso. Ou seja, a sua dor é maior do que a nossa pena. Então, você tá ali para sofrer o resto da vida com a sua pena. Tá? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que não é a questão, vou pagar, né, Jocasta? Vou pagar ali, vou pra cadeia e tal, não. Acho que a questão é aquilo que o dinheiro não compra, não paga, né? E a gente fica pensando assim na profissão do nosso colega que tá aqui do lado, o perito, tantas coisas, né? Tantas coisas ele viu, com tantas coisas ele vê e quantas coisas ele vai ver. E tentando, às vezes, alertar, né? Através de um podcast desse, às vezes a pessoa vai assistir, vai estar nos assistindo aqui, às vezes vai pensar que não... Eu também imaginei que isso aconteceria com o outro. Comigo, não. Eu nunca imaginei que seria eu. É isso aí. Né? Exatamente. Agora fala para nós, vamos trazer uma imagem positiva disso tudo, né? Com essa dor, dessa perda, tudo, qual que é o aprendizado, assim, olha, hoje eu vivo para isso, hoje eu faço aquilo, tal, hoje eu tenho um comportamento totalmente diferente, tal, qual que é essa dor toda aí? Quando eu falo que eu renasci em 2005, e aí as pessoas acham que às vezes é da boca para fora, eu realmente renasci totalmente em 2005. Então, se eu falar para vocês, tirando a morte do meu primo, que essa não tem como a gente recuperar, mas que a perca de parte do meu corpo foi algo em que foi essencial para minha continuidade. É algo difícil de eu poder explicar isso para vocês aqui, ou até, às vezes levar para o entendimento de quem está nos assistindo. Mas a perca de parte do meu corpo, tirando a morte do meu primo trágica, foi algo que me proporcionou entender 100% o que nós vivemos. Então, hoje eu não tenho apego material com dinheiro, né? Então, eu tenho escritório, tenho outras coisas, mas eu não sou escravo do dinheiro.
Não sou escravo do dinheiro, porque naquele momento eu vi que o dinheiro não podia me dar o que eu necessitaria naquele momento. Não sou escravo do dinheiro. Tudo de bom na minha vida aconteceu depois do acidente. Então eu terminei minha faculdade de Direito, eu me casei, hoje eu sou pai de 3 crianças, né? Tem o Benício, 4 anos, tem a Maria Clara com 9, tem a Eloá com 3 meses, tem minha esposa Poliana. E assim, aprendi a respeitar muito mais o ser humano, né? De uma forma assim, fantástica. Isso, logicamente, não é um podcast, às vezes, que é pra gente levar uma palavra cristã, mas foi um encontro meu real com Cristo, real, de eu ouvir no meu ouvido claramente que eu não morreria e que eu viveria. Então tem vários outros detalhes que aconteceram depois, amputação para cima do pé, e depois deu infecção, e minha mãe falou que já era acima do joelho, então teve várias questões espirituais aí durante esse período. Eu perder tudo que eu conquistei, tudo, de eu ter que ligar pro meu padrasto, para amigos e pedir R$20 para poder fazer uma refeição. Eu fui nesse ponto. E tive que ter um controle emocional. Para sozinho não, mas com Deus, de recomeçar e reconstruir tudo, de uma forma diferente. Sabendo que uma imprudência, um excesso de velocidade quase levou meu primo, quase levou minha vida, né? Tanta coisa que eu fiz depois. Então, para aqueles que estão nos assistindo, se eu puder falar para eles, não espere esse time de ter um recomeço, um acidente grave. Não espere esse time. Sabe aquela ultrapassagem que a faixa tá falando que não, e você tá com aquela faltinha de paciência ali por causa de 2, 3 segundos ou 4 segundos a mais que você arrisca, né? Não é hora de fazer isso, cara. Tem gente esperando em casa, né? Você tem pessoas que gostam de você e não vai ser esses 3, 4 segundos que vai fazer a diferença para você. E assim... A vida inteira você passa a ser acusado ali pelo acusador, né? Para quem é cristão sabe quem é o acusador, de que você tirou uma vida, de que você acabou com a vida e que você interrompeu uma vida, né? Logicamente que a gente é lavado e perdoado por Deus, por Cristo, né? Ali na cruz. Mas é complicado. Então, hoje eu fico me imaginando como uma pessoa conseguiria passar pelo processo que eu passei sem Cristo. Eu não acredito que conseguiria. E aí a gente vai para os domingos à tarde aí que o perito citou aqui, de domingo para segunda. São aquelas pessoas que estão passando por um processo ali que às vezes ela não tem um entendimento perfeito. Mas eu repito, faço questão de participar, já é a segunda vez que a Jocasta me convida. Se me convidar mais 1000 vezes eu venho, porque a gente agradece se a gente muito, conseguir alcançar que seja uma pessoa a pensar, sentou no carro, colocou a chave na ignição, hoje não tem mais start, né? Mas colocou o cinto ali, pensa em cada ato ali depois daquele momento. E fica aqui a dica, né? Desacelerar é uma opção, né? É uma escolha de qualquer um de nós que estamos ali atrás do volante, né? É isso aí, Jocasta. E o trabalho não para, né? Nós já estamos na 3ª temporada de videocast, aqui pelo canal oficial YouTube OAB Goiás, tá? E esse é o nosso 2º episódio que está sendo rodado aí. E acredito eu que você já foi lá assistir o primeiro, né? Que tá super recheado lá. Teve a presença do Dr. Carlos, né? O Lucas também tratando aqui uma grande reflexão de vida, trazendo a sua história. Muito bom, a doutora Eliana conduziu muito bem, a doutora Fabiana. Então aí, porque desacelerar é importante. O seu bem maior é a vida, né? Exatamente. E aí deixa o Marcos, né? Tomar uma aguinha ali. Vamos fazer outro. Vamos dissecar um pouquinho o arcanjo aqui, né? Vamos procurar agora um entendimento, às vezes, um pouco mais técnico, no sentido de trazer pra gente informação de como a gente pode agir, né? Ali, diante de uma circunstância, dentro de um acidente de trânsito. Fala pra gente sobre essa questão da perícia. Dentro da perícia, qual que é a forma que a gente consegue identificar, ou pelo relatório do perito, ou às vezes dentro da circunstância ali do acidente, como que a gente consegue, às vezes, ali, identificar a causa do acidente e indicar ali quem, de fato, é o responsável por aquela situação específica? Então, doutora, inclusive aproveitando o relato do colega, porque a gente tem um exemplo prático, né? E o exemplo que ele traz é o retrato, mais ou menos, de quase todos os acidentes de trânsito, né? Eles têm uma composição muito parecida, são variações do mesmo tema, né? O sinistro de trânsito, de modo geral. Então, a primeira coisa é o entendimento de que a perícia ela não vai necessariamente atuar para culpa, né, e responsabilidade, mas antes disso ela vai trabalhar na dinâmica.
para entender causa técnica, né? E a partir da causa técnica, eventualmente apontar um ou mais responsáveis. Então, primeiro, sobre essa questão de um ou mais responsáveis, inclusive, novamente, pautado no relato do colega, quase sempre o sinistro de trânsito ele é multicausal. A equação de causa do trânsito, a equação causal, ela é muito complexa. Então, ela envolve, por exemplo, desde as condições da via, que é totalmente imprevisível. O evento, você está andando, de repente, você está em cima de um asfalto novo que tem várias partes soltas, né? Também de forma repentina, você se dá conta com o sol poente te ofuscando. Então, você geralmente tem uma série de causas conjuntas atuando, né? E a velocidade, por exemplo, ela dificilmente não, mas ela geralmente ela é causa exclusiva em casos de saída de pista, de perda de controle, como foi o caso do senhor. Mas ela atua muito como com causa. Ou seja, por exemplo, um indivíduo troca de faixa de uma vez só e intercepta a trajetória de um outro veículo. Então ele vai atuar como causador. Só que esse outro veículo estava numa hipotética excesso de velocidade, que poderia evitar aquele abarroamento se ele estivesse na velocidade da via. Então a velocidade vai atuar como causa. E mais uma vez, em cima do teu relato, sobre a questão da diferença de tempo de chegada, né? O cara que vai a 130, 140, ele vai chegar numa velocidade, ele vai chegar num tempo um pouquinho superior do que aquele outro indivíduo que estava na velocidade da via. Só que os riscos que ele correu e a majoração dos danos decorrentes de uma eventual colisão a 150, a 110 é muito diferente. Então, uma curva exponencial e o risco de morte aumenta exponencialmente conforme você passa dos 80 km por hora. Ou seja, qual que é o resumo disso prático, né? Que se você está acima da velocidade da via, a chance de você incorrer num acidente como causador ou como co-causador e a chance desse acidente te causar uma lesão grave ou morte é muito maior do que os 2, 3 minutos. Igual você falou que quando você estava descarregando as coisas, o cara encosta. Ou seja, você não ganhou 20 minutos de vida e correu um risco desproporcional, né? No caso, a pergunta da senhora sobre como é que a perícia vai atuar, né? A situação da alcoolemia, que você falou que depois foi coletado, né? A alcoolemia hoje, todo cadáver decorrente de um acidente de trânsito, seja do condutor, seja do carona, seja do atropelado, inclusive, no caso de atropelamento, é coletado sangue para alcoolemia. Inclusive, as seguradoras aguardam o resultado dessa alcoolemia. Inclusive, é um gargalo grande, porque você imagina toda vítima de acidente de trânsito do estado é coletado a amostra para fazer o exame de alcoolemia, para poder ver o percentual, enfim. E eu esqueci qual que é a outra pergunta que a senhora fez mesmo. Não, é só para apurar com a responsabilidade do condutor, mas você já ponderou sobre a questão da alcoolemia e os exames que são feitos previamente. E assim, muitas vezes o todo se esquece que o trânsito, de certa forma, também é um comércio, né? Porque são veículos que é compra e venda, são seguradoras que estão envolvidas, são pessoas que estão indo e voltando do trabalho. Então, tudo envolve uma gama geral, né? De tudo, da responsabilidade civil, seja de quem cometeu, de quem se vitimou. Então, todas as escolhas de uma ultrapassagem, de um excesso de velocidade, de um furo de sinal, né, colabora para a dinâmica de mudança de vida de várias pessoas que estão envolvidas ali, que muitas vezes não teve o critério de escolher, né, furar o sinal ou não, no caso de um atropelamento, por exemplo. Não, perfeito, Jogasta, perfeito. Nosso intuito aqui é trazer informações, né, prestar informações para a sociedade, a quem nos assiste aí e tal. E aí eu estou curioso com uma certa teoria aqui, porque bem que foi comentado mais cedo sobre ultrapassagem, questão da ultrapassagem. E aí nós temos aqui aquela questão dos veículos que batem, né, que se colidem em fileira. A gente costuma dizer que isso é uma teoria do corpo neutro, que um veículo é arremessado para cima do outro. E aí, dentro desse assunto aqui, apareceu a questão da teoria da expectativa, que envolve aí vamos tentar entender. Eu não consigo explicar ela toda aqui, mas eu acredito que o Arcanjo vai nos ajudar ali. Porque, pensando aqui, eu imagino o seguinte: eu estou fazendo uma ultrapassagem, eu estou ao ponto de realizar a ultrapassagem. Um carro na minha frente resolve ultrapassar. Pelo que eu entendi dessa teoria, na minha expectativa é o seguinte, que o carro da minha frente ele se torna meu guia. Ou seja, eu vou vou usar ele como parâmetro para eu fazer uma passagem segura. Mas se caso ele resolver interromper essa passagem lá e vir me causar acidente, nesse caso, por essa teoria aqui, ele tirou minha expectativa.
Então, eu queria que você nos ajudasse a definir essa teoria aqui no que tange como é que eu posso apurar a responsabilidade de alguém, de algum condutor, de algum transeunte nesse sentido aqui, por essa teoria. O que expectativa ele está me tirando? Bom, eu não vou usar o seu exemplo da ultrapassagem porque ele fica complexo, mas Isso. o princípio da expectativa, a teoria da expectativa, que é um princípio muito utilizado no direito, também é utilizado no trânsito. E aí, quando ele é geralmente conceituado, ele fala assim, quer dizer que eu espero que todo mundo no trânsito vá seguir as regras, né? Eu utilizo muito essa teoria quando eu vou escrever os meus laudos, porque a frustração do princípio da expectativa, ela tem muito a ver com boa parte do acidente de trânsito. Então, o que quer dizer? Não é só que a expectativa de que o cidadão vá seguir o regramento. Significa a expectativa de que o cidadão vá manter um comportamento tal qual o anterior. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou na faixa da direita, a Jocasta está na faixa da esquerda, estamos os dois indo para frente. A minha expectativa é que a Jocasta vá continuar andando para frente, que ela não vai parar, que ela não vai trocar de faixa. Aquele pedestre que está na calçada vai permanecer na calçada. O que é o frustrar a expectativa? Quando a Jocasta entra na minha frente, ela entra na faixa sem sinalizar, ela frustrou a minha expectativa de que ela seguiria em linha reta. Então, nesse caso, ela está assumindo uma responsabilidade de fazer essa conversão sem a devida sinalização e sem a devida observância das condições da via. Um pedestre que vai atravessar na nossa frente, estamos nós dois ladeados nas faixas, e aí o Marcos vai atravessar ali fora da faixa pedestre. Se eu finge que eu não tenho uma faixa pedestre, né? Então eu espero que aquele cidadão que está na calçada, ele não vai adentrar na via. E ele adentra. Então ele está frustrando a minha expectativa de que ele vai estar parado na calçada. Da mesma forma, o veículo que está na minha frente em movimento, eu imagino que ele vai permanecer na minha frente em movimento e não que ele vai frear. Quando ele faz isso, ele frustra a minha expectativa. E se isso não é devidamente sinalizado, pode levar a um sinistro de trânsito. E assim todas as outras dinâmicas de interação no trânsito. Um carro que está parado e entra na via sem a devida sinalização frustra a minha expectativa enquanto condutor. Então todo mundo que sai do que se espera frustra o princípio da expectativa e dá aso, né, para acontecer um acidente. E aí onde a velocidade, inclusive, entra como concausa. Então, por exemplo, se eu tô ali numa via de 40... E olha, as vias são 40, 60, não é à toa. É difícil trafegar nessa velocidade, que parece muito devagar. Só que nessa velocidade você consegue evitar quase tudo. Qualquer tipo de intercorrência, alguém que freou, alguém que entrou numa frente, uma criança que entrou, você consegue frenar o carro num espaço muito curto, né? Ao passo que, ao contrário, eu estou, por exemplo, lá 65 numa via de 40. Então eu estou em excesso de velocidade, mais de 20%, infração gravíssima, e vou usar novamente a doutora Jocasta, ela adentra na minha frente. Então ela frustrou a minha expectativa de que ela sinalizaria se fosse trocar de faixa ou que ela permaneceria em linha reta. Só que eu também vou entrar como co-causador, ainda que não como causa primária, porque eu estou ali em excesso de velocidade e com isso eu mitiguei ou eu zerei a possibilidade de evitar através de uma frenagem, porque eu estou correndo. Então eu vou ser um causador, ainda que secundário do sinistro. Mas quem frustrou o princípio da expectativa foi a doutora Jocasta quando adentrou na minha frente. Não sei se me fiz entender no que diz respeito à expectativa. Eu recebi foi uma aula agora, viu? Obrigado, viu? E era uma das dúvidas que eu tinha, doutora Jocasta, também, como perita aqui, porque a gente ouve muito falar sobre a questão da velocidade segura. Então, a velocidade segura é a da via. É a da via, né? Porque, geralmente, o que acontece, né? No meu caso, ainda pós-acidente, pós esse trauma, então, né, eu tô morando em Itaberaí por questões profissionais, então eu saí daqui para lá onde que tem os radares todos. Então o radar, ele tá ali a 40, 60, não só naquele momento em que eu passo o radar para ele não me penalizar, mas eu estou sobre aquela velocidade dentro daquele perímetro, naquele distanciamento. Tem que ver o radar se é um radar de fiscalização, se é uma lombada eletrônica. Porque a lombada ela serve para reduzir naquele percurso. Não quer dizer que a velocidade da via, por exemplo, ali aqui, Anápolis, caminho para Brasília, você tem uma lombada de 40 km por hora. Porque você tem bairros dos dois lados, mas não quer dizer que a via é de 40. A distância segura é uma distância que não tem um parâmetro fixado, porque depende da velocidade da via e das condições. A distância segura é quando o condutor olha e fala, bom, para eu frear com segurança eu tenho que manter essa distância da frente. E a velocidade segura vai ser sempre a da via, vai ser a regulamentar. E quando você tiver... Eu, por exemplo, eu conduzo motocicleta, que ela tem uma frenagem mais deficitária, né? São só duas rodas e mais estreita. Então você precisa de mais espaço para frear. Você observa que quando você está trafegando a 40 por hora, que é o que nas vias coletoras é a velocidade de placa, né? Nas vias arteriais seria 60.
até 60 por hora. Você faz a experiência, olha lá, 60 km por hora, finge que eu tô vendo alguém ali à frente. É muito tranquilo de reduzir. Então, assim, a velocidade, ainda que ela não atue como causa exclusiva, salvo em casos, por exemplo, como a saída de pista, a perda do controle da unidade, ela atua diretamente na questão da evitabilidade e, consequentemente, na mitigação dos danos causados pelo acidente, pelo sinistro. E que é o que gera a segurança que o trânsito precisa, né? E a saída de pista ali, o motorista, o condutor ali, ele vira passageiro também, que ele falou da questão da velocidade. Na hora que ele faz a saída de pista, ele já não tem controle nenhum. Nenhum. E quando o senhor perguntou, inclusive, da questão do excesso de peso, toda a engenharia do carro ela é pensada para determinadas condições. Lógico que com uma margem de segurança que a engenharia exige, né, de cálculo, mas o senhor, por exemplo, cita que perdeu o controle foi a traseira, né? Então, assim, o momento de inércia, né, a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, ela vai ser incrementada com o cidadão. Não é dizer que, se tivesse só com 4, não aconteceria. Muito provavelmente não é o caso. Mas teria o cinto de segurança para todo mundo, enfim. O senhor falou do porquê. E outra coisa que acontece muito em local de trânsito quando tem sobrevivente é o e se. Aí se eu tivesse, se, só que como o senhor falou, já é tarde, né? O e se tem que vir antes, né? Nessa situação real que foi a minha, por exemplo, a via ela não tinha nenhuma sinalização de velocidade. Logicamente, 180 tá acima para qualquer ser humano que raciocine um pouquinho vai saber que ele tá acima da velocidade pro local. Mas suponhamos que o acidente tivesse ocorrido a 120, 110, né? Vamos pôr aqui. 110 é a máxima, não? Em pista dupla. Pista dupla, né? 110, pista dupla, né? Então vamos pôr a máxima para uma pista dupla 110, mas ela não está sinalizada. Então, eu tenho que estar abaixo dela, mesmo ela estando sem sinalizada, porque eu não posso desconhecer a norma. Exatamente. Né? Mas se não for possível, através de um perito, que é o seu trabalho, o seu brilhante trabalho, dele falar que ali realmente eu estava a 120, não teria como contribuir para um processo criminal ou possível, que a via estava sem a placa. Como o senhor falou, independente de estar sem a placa, a velocidade ela vai ter que ser seguida. O cálculo retroativo da velocidade a partir dos vestígios, ele é possível por vários métodos. Arremesso do corpo, marca de frenagem, local de repouso, deformação do veículo. Agora, é complexo. E para grande parte dos casos, tanto o cálculo quanto a dinâmica de um sinistro, se você perguntar para... Não é que seria relativo, mas se você perguntar para 10 peritos, você vai ter no mínimo 3 opiniões diferentes. Eu acho que esse foi o causador exclusivo, porque é complexo. Não é tão objetivo quanto se imagina. A culpa foi dele, foi de X, foi de Y. Por exemplo, quando eu falei que a equação causal ela é múltipla, né? Geralmente... A equação de uma causa de acidente de trânsito, ela decorre de uma série de fatores. Um deles que a gente vê com frequência é justamente estrutural, que é igual o senhor falou. Então, ela vai ter a conduta de um ou mais condutores e você vai ter questões estruturais que são, por exemplo, falta de acostamento, falta de sinalização horizontal, falta de sinalização vertical. E esse tipo de coisa também interfere. Não são causas exclusivas, porque se eu falar que é causa exclusiva a falta de uma determinada sinalização, significa que todo mundo que passar ali vai sofrer um acidente. Né? Porque causa é aquilo que, em se retirando, não acontece o efeito, certo? Então, assim, se eu falo assim, não... o horário lusco-fusco foi a causa. Não tem como, porque senão quer dizer que todo horário lusco-fusco sempre vai ter acidente. Passa 10 e vai ter 10. Então, só que você vai ter essa série de fatores atuando como co-causadores, né? É como um acidente de avião, né? Não é nunca um fator só ali que o pessoal... Vai ser uma engenharia bem distinta, complexa, mas vai ser mais ou menos por aí. Vai ter uma série de fatores concorrentes. Assunto bom, hein? Poderíamos passar mais algumas horas por aqui, né? Mas infelizmente estamos caminhando para o final. Gostaria de aproveitar para fazer mais uma vez o agradecimento dos nossos parceiros, né, que estão sempre nos apoiando, incentivando aqui e levar informação de cunho educativo. MLC Estúdios, que fica na rua 104B, número 119, no setor sul, que é onde nós estamos gravando hoje, né? Mas este videocast, mais uma vez, junto com a gente aqui. Empresalto Despachante, rua Conde Afonso Celso, número 532, em Anápolis. FEMOG Segurança Limitada, fica na rua Pontalina, número 11, em Lusiânia, Goiás.
Quatro Rodas Automóveis, que fica na Avenida Pedro Ludovico, número 1630, em Anápolis, Goiás também. E Conexão Elétrico e Hidráulico, que fica na Avenida Presidente Kennedy, número 1919, também em Anápolis. Gostaria de deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos, né, por mais um ano estarmos juntos aqui na produção de mais uma vez esse videocast. Doutor Cláudio? É isso aí, Jocasta. Muito obrigado. E vamos lá. Ô Pedro, agora faz aquela mensagem aí, finalizando, pessoal, tal, o seu jeitinho pessoal de passar uma mensagem para quem nos assiste sobre esse mês, né, que faz alusão aí ao Maio Amarelo, que traz a conscientização do trânsito para um trânsito seguro na nossa sociedade. Não sejam meus clientes. Boa. Mas como o colega falou, na experiência humana é muito difícil a gente aprender pela experiência dos outros, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Verdade. E aprender pela experiência do outro, a gente fala e repete, e muitas vezes a impressão que dá é enxugar gelo, né? Eu vejo, igual o delegado Manuel Vanderick da DICT de Anápolis, o trabalho que ele faz pelo trânsito em Anápolis, que é essencial, é fundamental, e às vezes a impressão que dá é essa, de enxugar gelo, porque as coisas continuam acontecendo. Mas eu acredito que iniciativas como essa, relatos como esse, no conjunto, a gente vai conseguindo educar as pessoas de um modo geral. Não é só o condutor, né? O pai do condutor que está se formando, como o senhor falou, que é uma coisa de Goiás, do interior, na verdade, né? De dirigir quando ainda não tem carteira na estrada de chão. Eu morava no Rio de Janeiro e quando eu vinha para cá, para Goiás, visitar minha família, era o meu sonho vir para cá para eu poder dirigir na estrada de chão. Eu tinha uns 15 anos, aí meus tios deixavam eu dirigir. Eu entregando. Mas é justamente porque é uma coisa cultural. Mas com o tempo a gente vai modificando e, se Deus quiser, através desses relatos. De falar, olha, os riscos envolvidos são muito grandes e além de você prejudicar ou acabar com a sua própria vida, você pode, o que eu imagino que seja pior, você vai saber, é acabar com a vida do outro. E o que você vai levar para a partir daí. Então, assim, é isso. É que a gente consiga, através desse trabalho de conscientização de vocês, através de relatos, através de entendimentos, melhorar a nossa educação, não só no trânsito, como na vida, né? Como sociedade, de cultivar uma cultura de respeito. Obrigado. Doutor Marcos, por favor. Perfeitas as palavras, né, do nosso colega aqui, o perito. A gente tenta, através de palavras, de falas e outras coisas mais, né? Um belo trabalho realizado por vocês, né? Em parceria com a AB também. Já aproveito também e fico feliz e contente quando eu vejo parceiros, né? Que de forma direta estão também ajudando a salvar vidas, né? Eles estão aqui como anunciantes, mas estão ajudando a salvar vidas, né? É importante ele entender isso, porque às vezes a gente como empresário também só vê a parte comercial, do retorno e tal, mas na verdade eles estão ajudando a salvar vidas. Então estão todos os patrocinadores aí, ter o meu respeito e aproveito o momento para parabenizá-los. E mensagem final é essa, de que não cometa o erro que eu cometi. Né? É difícil a gente falar, igual ele falou, a gente vai enxugando gelo, vai falando, a pessoa faz de conta que ouve, né? A gente sempre acha que acontece do outro lado, e quando você se vê envolvido nisso, você realmente é surpreendido de forma muito negativa, né? Com o seu encontro com a morte, com o seu encontro com quase morte, com o seu encontro de ter uma parte do seu corpo ali dilacerado. Então, não vale a pena a velocidade. O resumo que eu posso fazer é esse: não vale a pena a velocidade. Então vai de encontro com um programa que é de desacelerar. Desacelere até a sua ambição, às vezes pelo dinheiro, porque é o dinheiro que vai te fazer acelerar. Eu não precisava atender esse cliente no domingo, eu fui porque tinha uma questão financeira envolvida. Então, o dinheiro não é algo mais importante do universo. Então, às vezes, você pode deixar, né? E eu aprendi um detalhe aqui com o perito, né? Tem uns horários aí que foi um horário que eu já não gostava mesmo, mas é um horário que pode se evitar. Então, seja inteligente, né? Coloque a cultura, coloque a educação em tudo, né? Você pai, você mãe, tem a responsabilidade de passar para o seu filho que a velocidade ela pode existir dentro de um autódromo, com segurança, com algo ao redor, né? Você tem essa obrigação também de educar, porque depois não adianta chorar ali ao lado do carro capotado ou do caixão, porque você teve a oportunidade também de fazer isso. São duras as palavras, mas para que vocês não
acorde ali naquele momento, caído, com a perna arrebentada e um carro do seu lado capotado e sem saber o que pode ser feito. E finalizando, não sei qual que é o seu problema, mas eu sei que Deus pode resolvê-lo. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. E aí, vamos embora? Vamos lá. Eu gostaria de deixar aqui, em nome da UAB Goiás, da Comissão de Direito de Trânsito, meu muito obrigado a vocês, porque aqui a gente pôde produzir, né, mais um videocast que trouxe muitos esclarecimentos, muito conhecimento, e que nós acreditamos que um pouquinho dessa mensagem, qualquer pessoa que chegue, né, vá ter valido a pena. Então, que todos nós juntos, né, ao invés de fazermos como o perito faz, juntar peças para somar, para achar um culpado, que possamos ser os responsáveis por não ter culpa, né? Que possamos ser o exemplo diário no cinto de segurança, na velocidade, no sinal, e que a gente possa, né, reconhecer que desacelerar vale a pena, que vale a vida, né? E que vale o aprendizado, que possamos aprender com a dor do outro, né? E talvez não precisamos passar por aquela dor de aprender, né, pela dor. Fica aqui meu agradecimento, muito obrigada a todos vocês, né? E que todos se lembrem, né? Dirigir com responsabilidade salva vidas, né? E, mais uma vez, fica aqui a nossa mensagem. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Muito obrigada. Obrigado.